Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, continuando aqui, falando sobre a armadura de Deus. A última vez que nós fomos à França, no sul da França, nós visitamos uma cidade que se chama, né, Les Baux de Provence. É uma cidadezinha medieval e lá nós temos tudo que está relacionado com a época medieval. Então lá nós encontramos esse guerreirinho aqui, é um guerreiro templário da época das cruzadas, e ele tem aqui as armaduras, né? Ele tem aqui o escudo, ele tem aqui esse cinto, da verdade, tem a espada. Então, na verdade, ele especifica bem, ele mostra bem pra gente sobre a armadura, tá? Então, eu quis mostrar pra vocês só pra mostrar aqui, olha o escudo dele aqui, ó, tá vendo? Então, na verdade, tem aqui o capacete, né? Ele cobria toda a cabeça dele. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso, tá bom? Só para mostrar para vocês sobre essa armadura aqui. E Paulo traz pra gente aqui, então, sobre essa armadura que nós vimos ali no guerreiro. No primeiro dia aqui, nós falamos sobre o cinto da verdade. A porção bíblica que lemos ontem, né, no dia 25 de março, fez com que nós identificássemos quem são nossos inimigos na batalha. Paulo os nomeia como lemos em Efésios 6 e 12. Então ele fala sobre principados, ele fala sobre potestades, ele fala sobre príncipe das trevas, ele fala sobre hostes espirituais da maldade. Então, pessoal, só rapidamente aqui falando sobre essas entidades, né, que vêm para nos destruir e que a gente precisa estar protegido. Então, nós temos aqui, ó, principados, são demônios liderados por um príncipe e tem grande poder. Seu objetivo específico é lutar contra o povo de Deus e tentar escravizá-los. Potestades são seres espirituais com força e poder que também estão a serviço do mal. Príncipe das trevas, demônios que lideram outros demônios. Hostes espirituais da maldade, são exércitos de seres espirituais comandados pelo próprio Satanás. Então, pessoal, a nossa luta espiritual não é fácil, né? Se a gente tivesse olhos espirituais para enxergar tudo isso, né, a gente poderia conseguir enxergar tudo isso aqui. Mas aí vem Paulo e nos dá exatamente a forma, como é que nós podemos nos proteger disso tudo. Né? Então a ideia é que nós, a primeira armadura, né, o primeiro elemento que nós devemos usar é o cinto da verdade, que fala lá em Efésios 6, de 12 a 18. E aí a ideia, na verdade, é esse cinto, né, para o lutador, para um lutador ou para um soldado romano na época do apóstolo, era usado para ajustar toda a armadura e permitir que ele se movimentasse com mais agilidade. Servia de sustentação e como suporte para a adaga e a espada. Este item protegia a sua barriga e a sua região sexual. Podemos dizer que Paulo nos instrui a usar a verdade ao lidarmos com estas duas áreas. Então, pessoal, o apóstolo Paulo inicia a sua descrição da armadura de Deus pelo cinto da verdade. Então, é bastante importante que nós possamos nos vestir desse cinto a fim de protegermos as nossas vidas do ataque do inimigo. E quais são as áreas que esse cinto protege? Ele protege a área da barriga, nessa área aqui, e ele protege também a área sexual. Então, isso nos traz, né, a memória de que nós devemos efetivamente usar esse elemento da armadura para nos proteger, tanto da gula, né, da parte alimentar, da nossa parte de alimentos, quanto dos nossos desejos sexuais. Então, ele diz que a gente deve controlar e a gente deve proteger essas duas áreas.
Então, ele recomenda que a gente cinja os nossos lombos com o cinto da verdade, seja verdadeiro com a sua esposa na questão sexual ou com o seu companheiro, né? Que seja honesto com os seus sentimentos relacionados à sua sexualidade e também que nós sejamos corretos com o nosso estômago, quer dizer, nós devemos nos alimentar bem, alimentar de forma correta e a gente também proteger o nosso estômago, né? Então a gente pode trazer tudo isso como ensinamento para nós, tá? E aí a gente pode entender um pouquinho da questão da gula, né? Da questão dos desejos sexuais desenfreados. E a gente precisa controlar tudo isso, tá bom? E se o cinto do lutador sustentava toda a estrutura da sua armadura, a verdade deve sustentar toda a nossa vida. Assim, o inimigo não terá legalidade sobre nós. Lembre-se de que Satanás é um acusador. Então ele é muito bom na questão da acusação, né? Então a gente não deve dar esse prazer a ele de nos acusar na nossa questão sexual e também nos acusar na nossa questão alimentar, né? Às vezes a gente acha que eu como demais, mas isso não é problema. A Bíblia diz que é pecado, né? E que nós devemos cuidar bem do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Então, pessoal, o cinto da verdade, ele traz esses ensinamentos para nós. Então, protegermos a nossa barriga, o nosso estômago, essa região onde a gente come e a gente deposita os nossos alimentos, né? Fazer isso de uma forma controlada e também os nossos desejos sexuais, tá bom? Então, pessoal, se você tem algum descontrole nessas áreas, se você faz alguma coisa que não deve, né, nessas duas áreas, então é hora de você orar incessantemente para que você possa pedir ao Senhor que transforme essas duas áreas da sua vida, tá bom? Então, se você fizer isso de forma sincera, Deus virá em seu socorro e Ele vai cingir os seus lombos com o cinto da verdade. Tá bom? Então, essa é a primeira armadura, né? Que fala sobre a proteção da nossa área do ventre, a nossa área do estômago e também a nossa área sexual. Tá bom? A gente poderia falar muitas coisas com relação a tudo isso, mas o tempo não nos permite. Tá bom, pessoal? Então, vamos orar para que Deus controle, para que Deus venha em nosso socorro na nossa área alimentar e também na nossa área sexual. Tá bom? Até mais, pessoal!